Nesse vídeo eu vou resolver uma equação do terceiro grau, ou seja, é uma equação onde o maior expoente da variável x vai ser o número 3. Aqui eu vou mostrar dois métodos que você consegue determinar as raízes ou o conjunto de solução de uma equação do terceiro grau. Eu vou resolver pelo método de fatoração de polinômios, que foi estudado lá no oitavo ano. Eu vou utilizar o método agrupamento. O outro método também, depois eu vou fazer um outro vídeo mostrando como é que se resolve, é pelo método prático de Briot-Ruffini. Eu acho que é assim que se lê. Se não for, é assim que se escreve. Bem, aqui eu tenho um polinômio com 4 termos. Nesse caso aqui, eu vou utilizar o método de agrupamento. Quando é que você usa o método do agrupamento? Tem que ter 4 termos ou mais de 4, mas sempre em quantidades pares. Ou seja, 4 é o mínimo, aí pode ter com 6 termos, com 8 termos e assim sucessivamente. Como é que se faz? Você vai pegar sempre de 2 em 2, sempre de pares, e colocar em evidência. O que é colocar em evidência? É você observar quem é que se repete. Aí você coloca aqui em evidência, e aí você vai dividir esse termo com esse, que você vai achar o que está aqui dentro. Eu vou mostrar agora. Bem, então o que eu vou fazer? Eu primeiro separei de 2 e 2. Então eu peguei aqui o AX mais BX, e aqui eu tenho o AY mais BY. Se você perceber, não tem nenhuma letra que se repete nos 4 termos. Mas no primeiro e no segundo você tem o X que se repete. No terceiro e no quarto você tem o Y que se repete. Então colocar em evidência significa você pegar, vamos pôr, AX dividido pelo X, que é o que está em evidência. Quando você simplifica, vai sobrar o A. Aí você faz a mesma coisa com o BX. Pega-se o BX e divide pelo X, que é quem está em evidência. Olha, faça isso. Sobrou o B. Faz a mesma coisa aqui. AY dividido pelo Y, sobrou A. BY dividido pelo Y, sobrou B. Bem, se você observar aqui, nesse termo aqui e nesse termo, você tem o A mais B repetido. Então você coloca o A mais B novamente em evidência. Então se você pegar A mais X que multiplica A mais B, dividido pelo A mais B, que é o que se repete, cortou o A mais B, vai sobrar o X. Aí quando você faz esse termo aqui, também em evidência, vai sobrar o Y. Então esse resultado aqui, é a fatoração desse polinômio aqui utilizando o agrupamento. Uma outra informação aqui que eu acabei pulando, esse sinal aqui, o terceiro sinal, esse terceiro sinal aqui, você sempre coloca ele aqui. E aí você faz o jogo do sinal, o quarto sinal com esse aqui, para você achar esse, tá? Bem, então vamos para o que é para resolver, que no caso aqui, a gente tem que resolver, na verdade, as raízes da equação. X elevado a 3 mais 2x ao quadrado menos x menos 2 igual a 0. Isso aqui é uma equação do terceiro grau. Voltando aqui, você tem um polinômio, tá? É diferente. Por que aqui é uma equação e lá é um polinômio? Aqui é uma equação porque você tem igual a 0. É quando você tem uma igualdade envolvendo letras e números, aí você tem uma equação. Como o maior expoente é 3, então é do terceiro grau. Vamos fazer
colocar alguns detalhes aqui, ó. Tipo, ó, x à terceira. Antes do x à terceira, é como se você tivesse 1. Tá? Aqui você tem o x, ó. Aqui é como você tivesse 1 também. O expoente do x seria 1, mas nesse caso aqui não vai influenciar. Bem, como aqui eu tenho 4 termos, eu vou fazer pelo agrupamento. Ó. Peguei o primeiro e o segundo, peguei o terceiro e o quarto. Vou colocar alguma coisa em evidência. Quem é que se repete aqui? Ó? Primeiro você observa os números. Ó. O número 1 e o número 2, eles não são iguais e não dá para dividir pelo mesmo número. Tá? Agora aqui você tem o x e aqui você tem o x. Então você vai colocar o x em evidência com o menor expoente. O menor expoente seria esse aqui, ó. Seria esse x2 que está em evidência. Então eu coloquei aqui. Aí você pega x3, né, ou 1x3, ou apenas o x3, que é a mesma coisa, e divide pelo x2. Mas quem é o x3? O x3 é x, x, x. Dividido, ó, pelo x2, que é o que está em evidência. Quem é o x2? Ó? É x, x. Aí você pode fazer isso. Ó. Quem é que sobrou? Sobrou x. Coloquei aqui. Ó. Agora você faz a mesma coisa com o segundo termo. Ó. Eu vou pegar o 2x2. Tá? Eu vou pegar o 2x2. 2x2 e vou dividir pelo x2, ó. Lembrando que x2 é o x duas vezes. Aí quando você simplificar isso aqui, ó, sobrou 2. Aqui está ele. Pronto, coloquei em evidência os dois primeiros. Vamos fazer a mesma coisa com a segunda parte. Bem, aqui é um pouquinho diferente. Por quê? Porque você não tem números que se repetem e você não tem letra que se repete. Mas o número 1 e o número 2, ó, divide pelo 1. Então eu coloquei 1 em evidência e aí eu vou dividir. Ó. 1x dividido pelo 1 sobrou x. Menos com menos dá mais. 2 dividido por 1 dá 2. Igual a 0. Se observar aqui, ó, você tem aqui nessa primeira parte o x2 e tem aqui na segunda parte também o x2. Então você repete o x2 aqui e o que estava, os termos que estavam antes dos parênteses, você coloca em um segundo parênteses. Ó. Peguei aqui o x ao quadrado, coloquei aqui e o menos 1 coloquei aqui, igual a 0. Bem, isso aqui, ó, é o que eu vou resolver agora. X mais 2 que multiplica x ao quadrado menos 1 igual a 0. Isso aqui é uma equação do primeiro grau e isso aqui é uma equação do segundo grau, né? Quando eu colocar igual a 0. Bem, é mais fácil você resolver uma equação do primeiro e uma equação do segundo do que resolver uma do terceiro. Então, o que eu vou fazer? A gente tem uma propriedade que diz o seguinte, ó. Se você tem um número A multiplicado pelo número B e o resultado vai dar 0, é porque um desses dois aqui, ó, é igual a 0. Como eu não sei qual deles é igual a 0, né? Eu não sei aqui se o x mais 2 vai ser 0 ou é o x ao quadrado menos 1 que vai ser 0. Então, o que eu faço? Eu pego, ó, x mais 2 igual a 0 ou x ao quadrado menos 1 igual a 0. E agora eu resolvo essas duas equações, que é bem simplesinho. Ó. Na equação do primeiro grau, você repete o que é letra e muda o que não é de lugar, invertendo o sinal. Então aqui repeti o x, é mais 2, ficou menos 2. Pronto, já tem uma raiz. Agora eu vou para essa aqui. Ó. Essa aqui é uma equação do segundo grau incompleta, faltando o valor de b.
eu vou resolver ela de duas maneiras. Uma, utilizando a forma de Bhaskara, né? Identifiquei o valor do A, B e C, joguei na forma do delta, ó. No lugar do B eu coloquei 0, no lugar do A eu coloquei 1, e no lugar do C eu coloquei menos 1. Resolvi a potência, deu 0. Efetuei aqui, ó, as multiplicações, aí deu mais 4, né? Porque faz o jogo do sinal, então o delta é 4. Fórmula de Bhaskara. Menos B mais ou menos raiz de delta dividido por 2A. Esse menos B significa que eu vou pegar o oposto de B. Então, se o B é mais, ele fica menos. Se o B é menos, ele fica mais. Então, aqui eu coloquei, ó, x igual menos o valor do B, que é 0, mais ou menos raiz de delta. Raiz de delta. Só que o delta é 4. Então, a raiz de 4 é 2. Na parte de baixo, eu tenho 2 vezes A. Só que o valor do A, ó, é 1. Então, quando eu pego esse 2 da fórmula e multiplico pelo o valor do A, que é 1, eu vou obter esse número aqui, ó, que é 2. Bem, eu não posso resolver uma equação utilizando ao mesmo tempo o sinal de mais e menos. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa equação aqui e vou dividir ela em duas partes. Na primeira parte, eu vou chamar o x de x1 e vou usar o sinal de mais. Na segunda parte, eu vou chamar o x de x2 e vou usar o sinal de menos. Aí, resolvendo. Esse elemento aqui, ó, ele não vai influenciar no meu resultado. Então, eu cortei ele. Aí sobrou, ó, 2 dividido por 2, 1. Então, eu já tenho a primeira raiz. A mesma coisa eu fiz aqui, ó. Eu eliminei esse elemento. Aí sobrou menos 2 dividido por 2, que vai dar menos 1. Bem, quando você tem uma equação do terceiro grau, você vai ter 3 raízes, tá? Quando você tem uma equação do segundo grau, você pode ter 2 raízes que não são iguais, 2 raízes que são iguais, ou você pode não ter raiz. Isso depende do valor do delta. E quando você tem uma equação do primeiro grau, você tem uma única raiz. Bem, mas o que importa aqui para a gente no momento é a equação do terceiro grau. Então, você vai ter o seguinte: 3 raízes. Existem duas possibilidades. Ou você vai ter 3 raízes reais, né? 3 raízes reais. Ou você vai ter uma raiz real e duas raízes complexas. O que significa isso? Que é formado por números complexos, tá? 2 raízes complexas. Lembrando que uma raiz vai ser o conjugado da outra. Por exemplo, vamos supor que eu tenha aqui, ó, que a primeira raiz tenha dado 5 e a segunda raiz tenha dado 2 mais 3i. A terceira raiz vai ser o conjugado dessa aqui, ó, que vai ser 2 menos 3i. Tá? Então, se eu tivesse uma equação do terceiro grau e uma das raízes fosse essa, eu teria mais 2 raízes complexas, sendo que uma é o conjugado da outra. Mas voltando aqui à nossa equação, né? A equação é x à terceira mais 2x ao quadrado menos x menos 2 igual a 0. Então aqui eu fiz aqui o agrupamento, né? Eu fiz a fatoração, cheguei nisso aqui. Peguei isso aqui igual a 0, resolvi. Peguei isso aqui igual a 0, também resolvi. Ó.
Então, quais são as raízes dessa equação? Vai ser ó, o menos 2, o número 1 e o número menos 1. Olha aqui, ó. Então, esses três números aqui, ó, são as raízes dessa equação. Bem, deixa eu mostrar rapidinho aqui uma coisa. X ao quadrado menos 1 igual a 0, né? Que é essa equação aqui, ó. Só que aqui eu resolvi ela usando ó, a forma de Bhaskara. Aqui eu vou resolver ela pelo método de resolução de equações incompletas. Ó. Esse termo aqui é o A e esse termo aqui é o C. Como é que eu resolvo isso aqui pelo método mais rápido? Eu mudo o número 1 de lugar, o valor de C eu mudo de lugar e jogo na raiz, colocando o sinal de mais ou menos aqui. Ó. Por que mais ou menos? Porque aqui o expoente é par. Quando aqui for par, você tem que colocar mais ou menos. Quando for ímpar, você não coloca o mais ou menos, tá? E aí você acha a raiz do 1, ó, 1 e menos 1, que é a mesma coisa que eu achei aqui, ó, usando pela fórmula de Bhaskara. Então essa aí é uma equação, é a resolução de uma equação do terceiro grau, tá? Aí depois eu vou fazer um outro vídeo com a mesma equação, só que resolvendo pelo método de Briot no fim.